Muito bem, gente, começa agora mais um episódio, na verdade o último episódio do seu podcast No Contexto. Sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina. Como mencionei, último episódio dessa temporada, minha gente. Passou voando, passou rápido. Tivemos aí uma imersão incrível aqui nas histórias transformadoras a partir da perspectiva de João, sobre a pessoa maravilhosa, incrível, única de Jesus Cristo. Que não é só mais um curandeiro, mais um pregador, mais alguém que foi lá e se martirizou no período do Império Romano. Ao contrário, ele é Deus. E João não começa nem com genealogia, já começa já de cara dizendo que tudo que existe, e ele não está se referindo só ao mundo não, tá gente? Tudo que existe aqui, e antes desse mundo só existe por causa de Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas. Espero que você também nessa temporada tenha tido a oportunidade de fazer dele também o princípio, o primeiro e o último, o mais importante também da sua vida. Está sendo muito bom poder estar com você aqui e eu tenho a alegria de poder receber aqui gente que hoje a bancada está demais. Tá? Todos passaram por aqui, foi incrível, foi uma temporada incrível, aprendi demais, cresci demais e eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estudar sobre o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Eu queria nesse último episódio, apresentar aqui a vocês. Ela já veio aqui um tempo atrás. Ela é uma menina muito especial, dedicada, também gosta da parte de design, assim, de moda. Ela é desse ramo aí, gente. Ela mora aqui em São Paulo já há algum tempo, mas é natural da Bolívia, faz parte da comunidade hispana, uma menina muito simpática, dedicada, ama o Ministério Jovem, participou do projeto Um Ano em Missão, ano passado, e passou o ano passado inteiro em um projeto se dedicando a aprender inglês para poder ser missionário e servir a Deus em algum lugar do mundo aí, que ela vai falar depois aí, tá? Participou da Escola de Imersões o ano passado inteiro, lá no Instituto de Missões Noroeste, lá na região da Amazônia, em Manaus. É um prazer te receber aqui, Elizabeth. Esse nome é chique, né, cara? Liz, bem-vinda ao podcast No Contexto mais uma vez. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Muito obrigada, pastor. Ser uma honra aqui estar aqui com vocês, compartilhando mais uma vez no podcast. Estou muito feliz, pastor. Muito obrigada, né? Que bom. É uma bênção para mim. Bom, eu queria apresentar a nossa querida amiga Débora. O nome dela é familiar porque eu convivi lá na missão com uma menina chamada Débora, um anjo de pessoa. E ela é da igreja aí Carvalho, né? É isso mesmo. Tem 22 anos e é solteira e vai ser a nossa diretora, né? Dessa igreja de jovens, né? Seria uma bênção. E é solteira? É solteira. Eita, menino! O Instagram tá na tela dela aí, viu? É só contactar aí, pegar dicas do Ministério Jovem, né? Ministério. Sempre muito bom estar aqui com todos vocês. É uma bênção. Eu gosto muito desse projeto. Estamos aqui com uma bancada forte. Incrível para destrinchar essa lição. Um finalzinho do ano, a última semana, o último gás pra gente começar o ano que vem. Que lição, hein? Na bênção de Deus, foi né? Fantástico, foi muito bom. E não estou sozinha, estou aqui com ele, o pastor do mais novo distrito de Carrãozinho. Tá com um desafio grande aí. Pastor Francisco, que Deus te abençoe nessa sua empreitada. Muito obrigado. Você falar francês, né? Porque tem a comunidade haitiana muito forte nesse distrito, né? E ele tá enfocado aprendendo francês. Aí Se alguém souber. Eu queria que ele se apresentasse pra gente, igual foi na igreja lá, né? Como é que é em francês? Não perde essa oportunidade, né? Como é que é? Je m'appelle Francisco, je suis pastor. Únicas coisas que eu sei em francês. O cara já tá fluente, irmão. Você é louco. Muito bom, muito bom. Eu agradeço pela oportunidade e também gostaria de apresentar aqui um amigo, desde quando ele chegou aí na Paulista Leste, o pastor Fabrício, do Ministério Jovem da PL. Muito bom, pastor Francisco. Cujibida, gente, é o sobrenome dele diferente, hein? Casado aí. Com a Sheilinha, um casal muito especial. Nos conhecemos aqui no projeto Um Ano em Missão, né? Isso aí, pastor. 18. Coordenou, liderou aí a primeira equipe do projeto Um Ano em Missão, né? Plantou a igreja lá do Jardim Nordeste, que hoje é uma grande igreja, 3 pisos, tem até uma quadra no teto da igreja. Que bênção. Preguei lá. Foi? Na inauguração. Que legal. Tá feliz. Prazer estar com você aqui mais uma vez. Um abraço pra Sheilinha também, os demais que têm participado aí do projeto Um Ano em Missão. Tá aí ano que vem, a equipe pronta para Pirituba, zona norte de São Paulo. Vamos plantar uma nova igreja lá também, vai ser extraordinário. Tá bom? Amém. Bom, gente, eu queria começar
Fazendo aqui, o primeiro desafio é você a seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas da PL, acompanhando lá o conteúdo, os cortes da semana, os bastidores, os projetos do Ministério Jovem. Tem aí Caleb ano que vem, estamos pegados aqui, ó, duas sessões aqui desse ano, daqui do ano que vem. Projeto aqui envolvendo missão. O meu aqui, não vou falar qual que é não, tá? Esperança. Isso aí. Vamos lá. Mas não esquece de pesquisar a gente lá, tá bom? Nosso perfil também. E também no nosso canal do YouTube, Paulista Let. Você acompanha lá todo o conteúdo desse podcast em áudio, sempre liberado no início de cada semana, para você curtir aí, pegar algum insight ao longo da semana. Ele bomba geralmente quinta, sexta-feira. A galera vai lá forte. Mas tem também a minutagem, tem um dia específico que você quer conhecer algum assunto, quer aprofundar e quem sabe tirar alguma ideia desse bate-papo aqui, tá aí a nossa recomendação. Beleza? Eu queria pedir aqui a Liz que fizesse assim, uma oração pedindo a bênção de Deus, igual na sua classe de jovens aí, a cada sábado pela manhã, pra gente recapitular aqui a lição. Vamos orar. Oremos. Bondoso Pai, muito obrigada, Deus, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, e a gente vai citar temas muito importantes a respeito de Jesus, meu Deus. Amém. Então, que você possa conduzir e o Espírito Santo esteja aqui, para que não seja nós falando, mas sim o Espírito Santo através de você, meu Deus. Amém. Que a gente consiga transmitir a mensagem para esses jovens de que Jesus um dia ressuscitou para vir nos salvar. Amém. Te agradecemos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Liz. Texto aqui, ó. Tema da semana, gente, tá demais. Não podia terminar diferente. Termina assim o livro de João, capítulo 20, 21, e termina falando deste que é o assunto mais impactante da fé cristã, que é sobre a ressurreição. E o tema da semana do episódio é ressuscitou e comissionou. Não é só um fato histórico, não é? Ou uma grande comoção do mundo cristão, não. Isso está recheado de um convite para sair e espalhar essa mensagem para o mundo inteiro. E eu queria ler, vou ler o texto já de cara aqui, depois a gente vai para a tirinha, pode ser? Eu vou ler aqui, só recomendo que você leia o capítulo 20 e o 21 todo, mas eu vou ler só o início do 20, que é bem legal, é bem impactante. Aqui na minha versão, nova versão transformadora, vou ler a partir do verso 1, a ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo. João não fala o nome dele, é engraçado, né? Aquele a quem Jesus amava. Porque ele falava, sou eu, né? Era mais fácil, né? Sim. Beleza, mas a gente entendeu que é você, viu, João? Tá tudo certo, tá bom. Aquele que Jesus amava. E disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. E chegou primeiro ao túmulo. É só falar assim, foi eu que cheguei primeiro, né? É mais fácil, né? Tudo bem. Mas é João, tá, gente? Uhum. Abaixou-se e olhou para dentro, né? O mais novo, que era João. Uhum. Olhou para dentro, nem entrou. E viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Pedro, né? Era mais velho, chegou, quem sabe, ofegante, cansado. Chegou e entrou. Não ficou fora, ele entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Estava tudo tinha levantado e organizado, né? Dobrou, organizou a cama. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou depois. Viu e creu, pois até então não havia compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E então os discípulos voltaram para casa. Vem todo discorrendo aqui. O túmulo foi ter chegado na casa, depois Maria chega depois de novo. E aqui tem detalhes do texto, a gente vai discutir ao longo da semana, que vai ser muito legal. A experiência dela, de João, de Pedro, de Tomé, e por fim Jesus aparecendo na praia para mais discípulos e retomando de novo, né? Reiniciando na cabeça de Pedro a negação que ele fez no passado. E é lindo demais como termina. E Jesus não só ressuscita, ele ressuscita e depois dá para os seus discípulos a maior missão que eles poderia dar para eles. Inclusive aqui chama claramente, né, de comissão. Né? A missão é de Deus. Ele comissiona a gente também para isso. Para falar não de um Deus morto, mas de um Deus que está vivo. E assim é escrito, né, gente? Cada um tem uma experiência diferente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tirinha na tela, já está aqui. Tema da semana, ressuscitou e comissionou. Eu queria ouvir aqui a impressão de vocês, já de cara aqui. Eu vou começar pela Débora. Vai, Débora, fala aí, o que chamou a tua atenção aí na tirinha da semana?
Essa tirinha, ela é muito interessante porque parece até brincadeira, né? Pra gente que crê, que acredita, chega o rapaz e fala, os discípulos devem ter derrotado a guarda romana, deve ter movido a pedra e deve ter roubado o corpo de Jesus, né? Aí ele ainda fala, tudo bem que centenas de pessoas viram que Jesus, depois que ressuscitado, e nem mesmo os líderes judaicos e romanos puderam desmentir isso. Talvez tenha sido uma alucinação coletiva. Aí vem a menina, né? Desculpa, mas eu não tenho tanta fé quanto você. Pra crer. Todas essas possibilidades, né? Exatamente. É você pegar fatos e querer distorcer a realidade, né? Uhum. Não, eu não... Quando a pessoa não quer acreditar, né? Ele não quer acreditar ali. E ela, não, tá bom, né? Tá bom, se você crê nisso, então ok. Alguém mais? Alguém Sim, chamou eu a atenção tenho você? Aqui eu lembrei que fala assim, ó. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Jesus foi sepultado, eles colocaram os guardas romanos lá, certo? Mas por que eles colocaram os guardas romanos lá na frente? Pra quê? Que foi, né? Aí eu fui analisando nos textos da Ellen White e tava lá escrito porque eles tinham medo, os sacerdotes tinham medo de que os discípulos tirassem e roubassem o corpo dele, de Jesus, para depois falar que ele foi lá, ressuscitou, né? Então eles colocaram os guardas lá. Desde então, só que aconteceu, né, que ninguém esperava também, tinha uma noção, os sacerdotes, mas não esperavam que isso realmente ia acontecer, que Jesus ia ressuscitar. E quando os guerreiros que estavam lá, os soldados do guarda romana, eles estavam ali, eles viram que o anjo desceu do céu e aí abriu a pedra e tinha anjos ao redor protegendo o sepulcro lá de Jesus, e aí para proteger, né, toda essa situação ali, e os guardas viram. Nesse que eles viram, eles ficaram assombrados, obviamente, desmaiaram. Mas quando acordaram, eles foram rapidinho avisar os sacerdotes anciãos. E aí, o que aconteceu? Eles não acreditavam, eles estavam apavorados, e Satanás colocou um pensamento neles, falando assim, a mesma ideia, os discípulos, vamos inventar, mentir que eles roubaram, os discípulos entraram lá, roubaram, e fizeram a gente dormir e tal, e roubaram e pegaram o corpo e tá lá. Foi essa mentira que até agora percorre, e tem muita gente que acredita que Jesus ainda não ressuscitou, entendeu? Então, e todo mundo viu, só que Deus foi muito inteligente. Deus muito inteligente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou mais alguns grupos de pessoas para testemunhar que ele tinha ressuscitado, que essa mentira não ia acabar ali, que tinha mais coisa para vir, que eram as pessoas que estavam testemunhando que Jesus ressuscitou juntamente com ele, com o poder de Deus. Então, para mim, ali, essa mentira percorre até agora, como eu falo, né? E vai percorrer. E muita gente não acredita, assim como a menina, ela não vai acreditar, tipo, todas as coisas que na palavra está escrito, né? Foi a minha percepção disso, então, que essa mentira até agora prevalece. E você, bichão? Olha lá, qual é a tua percepção aí? Eu acho interessante porque, na verdade, existem alguns estudos que eles se baseiam na alucinação coletiva, né? E para você não crer nesse evento, você precisa ter muita fé, foi o que ela comentou ali. Existem vários... Ter fé para não crer. Não crer, isso tem que ter. E é interessante o seguinte, porque alguns livros ali gregos, tem mais ou menos ali, tem dezenas de cópias antigas. Agora, cópias do Novo Testamento tem milhares. E as pessoas só duvidam, né, do Novo Testamento. Não duvidam de outros livros ali, né, gregos ali. E a gente filosóficos, né? Isso, e a gente percebe assim que existe, na verdade, tem pessoas ali que elas não são honestas com o texto. Elas ficam imaginando, pensando, mas graças a Deus que nós confiamos na palavra de Deus, né? E nós cremos que isso é um fato. E Jesus ressuscitou. Amém. Top demais. Achei legal, o que me chamou a atenção foi o fato da ironia da garota, né? Às vezes a gente procura, né, tantas evidências para crer, nesse caso especificamente, no caso da ressurreição, né? E criamos uma espécie de narrativa, né? No caso aqui tentando descrever, rapaz, ok, deve ter roubado e tal. E então deu certo, né? Porque parece que esse negócio aí funcionou. E tá vendo que teve um impacto mesmo, que nem os religiosos, nem os romanos, ninguém conseguiu desfazer essa grande façanha que os discípulos fizeram aqui, segundo o que ele estava falando, que é roubar o corpo, né? E a menina, eu acho legal essa questão da pureza da fé. Me chamou a atenção foi a segurança da fé da garota, né? Da tirinha, né? Olha, desculpa, mas eu preciso de... Olha, tem que ter muita fé
pra crer nesse tipo de história que você está querendo contar aí. Não é? Porque como é que um grupo desse, desarmado, não é, que estavam numa casa, acovardados, com medo, iriam enfrentar uma legião romana? Sem treinamento. Sem treinamento não faz nenhum sentido. Sim. E esses caras iriam deixar. Eles entraram lá, ou então iam tirar aquela pedra, tirar o selo, estava tudo amarrado, pesada, e ninguém ia perceber nada. Então não faz muito sentido, né? Lógica. E se fosse uma mentira, por que os líderes religiosos se incomodariam tanto? Exatamente. Né? E trabalhariam ao longo dos anos para poder fazer esse fato não alcançar as pessoas, né? O suborno dos soldados, Isso. aquela coisa toda, né? E até o próprio fato aqui de que Jesus ele aparece. O Dr. Rodrigo Silva tem uma palestra bem legal sobre isso, né? Ele aparece para a primeira pessoa, é uma mulher. Uma ex-prostituta. Que validade teria o testemunho daquela mulher? Primeiro, para começar, só se ela fosse mulher, só o fato de ser mulher já era terrível para a época. E ainda ser uma ex-prostituta que andava com um grupo de homens, naquela época também era bem estranho, mulheres com homens seguindo um mestre, né? Então não faz sentido, ele coloca tudo isso na mão de uma mulher. E que vantagem esses discípulos ganhariam? Porque todos morreram. Todos foram martirizados. Menos João, né? Quer dizer, foi, mas não morreu, né? No caldeirão de óleo fervente. Então, quem daria a vida por uma mentira? Então, realmente, esses argumentos que são colocados por aí afora, né? Uma alucinação coletiva, é uma grande mentira, é uma grande façanha, né? Foi roubado mesmo. Então, ok, podemos ficar com esses fatos. Ou ser honestos e realmente perceber que algo realmente extraordinário aconteceu ali. Sim. Né? A ressurreição de Jesus é algo historicamente, né? Já que o fato aqui é histórico, né? Realmente é só uma questão histórica. É um dos fatos mais comprovados historicamente. Até porque tudo que Jesus falou, tudo que ele pregou foi acontecendo. Ele era uma profecia viva. Sim. Então, como que a ressurreição que ele falou que aconteceria... Não, tudo que Jesus falou aconteceu, mas a ressurreição não. Esse foi mentira. Sim. Não tem lógica. Então tem que ter muita fé para não crer na ressurreição de Deus, né? Porque a ressurreição de Jesus é algo realmente bem impactante, fortíssimo. E para a forma como as mensagens eram proliferadas na época, a forma como Cristo decidiu fazer com que a mensagem se espalhasse no mundo é totalmente contrária à forma que alguém que quisesse vender uma propaganda, vender uma ideia, faria. E ele faz tudo pelos meios contrários e, pasmem, estamos aqui em um podcast falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E o túmulo não está... Não tem ninguém lá dentro, né? Não, o túmulo está vazio. Inclusive está lá, não necessariamente é o lugar onde Jesus foi sepultado, mas há um lugar lá que a tradição, né, os turistas usam para poder fazer um recorrido ali sobre os últimos momentos da vida de Jesus, né? E tem um lugar que supostamente é o túmulo de Jesus, que não é, né? Provavelmente não é. Mas lá está escrito nesse túmulo, que é também numa rocha lá em Jerusalém. Ele não está aqui, ele está vivo. Eu acho fantástico isso, né? E contextualiza a gente aí, Débora, da lição da semana, por favor. A lição de domingo, ela traz, né, o túmulo vazio, e o que eu achei mais, assim, interessante ela trazendo, e até lembrei de uma discussão, né, uma conversa que nós tivemos lá no nosso espaço jovem, né, futuro Maranata Class, né, que diz assim, falando de Jesus, né, se ele simplesmente tivesse vivido, depois morrido como um rei autoproclamado, provavelmente teria sido apenas uma pequena nota de rodapé no registro da história. Verdade. E nós entendemos que Jesus ele não foi isso. Quando nós falamos do tempo, até do tempo, período antes de Cristo, depois de Cristo, Cristo ele tem um papel fundamental até mesmo para aqueles que não acreditam. E a discussão que nós tivemos foi essa: se Jesus tivesse morrido por outro meio, como que teria sido? Será que teria sido tão impactante? Porque a cruz, ela foi algo tão rude, tão pesado. E a lição, ela traz, né? Era a morte mais repugnante da época, né? Era vergonhoso. E até a própria Bíblia predizia isso como uma morte amaldiçoada, né? Deuteronômio 21, verso 23, diz que ele morrer na cruz era maldito, né? Exatamente. Esse foi exatamente o texto que eu separei, que a lição trouxe, né? E fala, né? Começa assim, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Foi o Filho de Deus morto
pela forma que a Bíblia condena como maldição. Você fez maldição por nós, né? Exatamente. Pra gente ser abençoado. Esse é o ponto mais impactante, porque nada foi por ele. Foi tudo por nós que ele fez isso. E ainda assim a lição ela vem e traz, né, que mesmo passando por essa vergonha, por essa humilhação, carregando os pesos dos nossos pecados, que o peso psicológico, emocional, o distanciamento do Pai tão grande, né? Ainda assim, ele ressuscita, dobra a roupa, dobra as túnicas, deixa tudo arrumado como ele sempre orientou e ainda tem aquele cuidado com os discípulos, né? Aquele cuidado de chegar para Maria e falar, olha, eu tô aqui. Quem que você está procurando? É o mestre? Eu sou o mestre, eu estou aqui. E de se mostrar e permanecer ali, como a gente vê ao longo da lição, permanecer o tempo ali com os discípulos para confirmar a fé deles. Olha, tudo que vocês ainda não entendiam, agora vocês entendem. Lembra daquilo que eu falei? Então, ó, tá aqui, ó, tá explicado. Muitas coisas só foram compreender após a ressurreição, né? E até diríamos que até é tão importante quanto a morte terrível que Jesus enfrentou por nós, né? A maldição da cruz para a gente ser abençoado, tão importante quanto assim, impactante é a sua morte, assim também é a sua ressurreição, né? Porque realmente é algo que mudou, revolucionou o mundo completamente, né? E as histórias envolvidas nessa ressurreição, né? Você percebe ali 3 histórias, né? Até a lição menciona isso aqui também, né? De forma assim mais detalhada, né? A perspectiva e a reação de Pedro, né? A reação de João, a reação de Maria, posteriormente a reação de Tomé. E eu aprendi uma coisa importantíssima, né? Em relação a essa questão dessas histórias, né? Em relação à ressurreição, ao fato da ressurreição. É que cada um vai ter uma reação diferente. Alguns vão como Pedro, alguns vão como João entrar e só olhar de longe já vão... Cara, aqui é diferente, aqui foi extraordinário. João disse que olhou e creu. Pedro precisou entrar, revirar, mas olhar e... Por que os lençóis são dobrados? Não é? E tem uma frase acho legal, né? Porque alguns querem mudar o mundo e querem arrumar a cama, né? E Jesus ali, ele começa de cara. Começou, a primeira coisa que ele fez foi dobrar os lençóis. Sim. Né? Deixar tudo organizado, deixar claro. Não foi um roubo. Quem que vai roubar e vai dobrar o lençol, minha gente? Quem que vai invadir uma casa e organizar a casa? Não faz sentido. Não mesmo. Então, até esse detalhe João destaca, né? E ele viu, a gente descrevendo depois, né? Organização. E Pedro ele vai lá, né? Olha, vai pra casa meio que incrédulo ainda. Depois desaparece pra ele depois, né? Depois, no final do capítulo, aparece pra ele pessoalmente, né? E já Maria não, ele vai, depois ela volta. E ela permanece ali. Chorando, o texto vai dizer que ela estava muito angustiada. Até ela ouvir a voz de Jesus, né? Mulher. Quando falou Maria, aí o bicho. Aí o clima fechou. Aí ela. Mas essa palavra eu conheço. E aí diz que ela, imagina, tentando abraçar Jesus, que a gente segura. Eu acho lindo, porque Maria, ela é aquele tipo de categoria de pessoa que ela quer ter um encontro com Deus, né? Quando ela vê os que ela achava que eram os jardineiros, né? Que estavam cuidando do túmulo ali e tal. Só me fala, eu fiquei tentando imaginar sempre. Me fala de tal corpo dele que eu vou buscar. Imagina uma mulher, que Jesus tinha um cerca de 1,70 m, era de estatura mediana da época. Imagina uma mulher tentando carregar um cadáver, cara. Imagina o amor que ela tinha por Jesus. Tentando, me mostra onde é que está aqui, eu vou buscar. Só ali, não precisa não. Só me fala onde é que está aqui, eu vou buscar o corpo do meu Senhor. Já pensou, cara? O amor que ela tinha, ela queria passar tempo. Sim. Que ela também não entendia a ressurreição. Ela disse, não, ele não está aqui. Sou eu quem falo contigo, Maria. Aí mudou tudo, né? Completamente. Mas me chamou muita atenção o fato de que, diante do túmulo vazio, cada um vai ter uma reação diferente. E eu aprendo muito com Maria, né? Se você quer, de fato, ter uma experiência com Jesus mais profunda, mais pessoal, permaneça ali. Permaneça meditando no que aconteceu ali. E você vai ter um encontro extraordinário, como foi, né? Como foi com Maria Madalena também. Só ela pode teve esse privilégio de ter ouvido a voz do mestre naquele dia. Porque ela permaneceu ali, né? Sim. Enfim, eu queria caminhando aqui para frente, eu queria ouvir aqui o pastor Francisco. Eu queria falar em francês, mas não é? E diz que ela encontrou, né, o Senhor vivo, né, Francisco? O que você queria destacar aqui da parte aqui do... Então, aqui na segunda-feira aqui, Compreenda, eu listei aqui alguns passos do acontecimento, né? Então, Maria
foi ao sepulcro, o sepulcro estava aberto. Ela foi aos discípulos, contou a eles. Que louco. Aí Pedro e João vieram, apesar de o texto não dizer aqui João, mas a gente sabe que é João. Sim. E aí você já relatou, né? João esperou, não entrou, Pedro entra, e aí depois eles vão embora, e aí depois ela fica ali, conversa com Jesus, e aí vem os passos ali, Tomé não crê, passa-se uma semana, e aí depois ele entra com as portas fechadas, não sabemos como ali, e aí ele também conversa ali com Tomé, com os discípulos. Come com eles. Come com eles. O que eu percebo também é o seguinte, que desde o começo ali, quando houve a ressurreição, né, os discípulos, eles demoraram para compreender, porque Jesus já tinha falado que ele ia morrer ao terceiro dia, que ele iria ressuscitar. E quando eles viram o túmulo vazio, eles demoraram para entender. Peraí, ele ressuscitou? Né? Como é que é isso? Eu vejo também ali, os discípulos de Emaús demoraram também para entender. E, de certa maneira, nós também. Às vezes a gente demora para compreender os planos de Deus para a nossa vida. Deus, ele revela, está ali na sua palavra. E às vezes a gente pensa assim, mas será que é mesmo? Porque a gente tem o nosso querer, né? Não, a gente começa a comparar. Não, mas e se for por esse caminho aqui, Senhor? Eu acho que é melhor, mas sempre o caminho de Deus é o melhor. Vale a pena ser fiel, né? Então, me chamou a atenção os passos e também a incredulidade. Até que eles tiveram um encontro com Jesus. Aí, então, foi a entrega completa. Eu achei fantástico. Eu notei aqui no meu comentário que às vezes nós precisamos enxugar nossas lágrimas pra gente poder ver Jesus. Às vezes está tão preso só na tragédia, né? Naquilo que nossos olhos podem ver e contemplar, que a gente se esquece das promessas de Deus. A gente se esquece de que o Deus a quem a gente decidiu seguir, ele é vivo, cara. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo, né? E é interessante porque ela estava ali, mas ela estava tão presa nos sentimentos dela, na angústia. Porque quando a gente lê, nem sempre a gente tem a percepção do sentimento que a pessoa estava naquele momento. Mas eu imagino Maria realmente angustiada. Quando a gente passa por um luto, é algo que a gente não consegue... A nossa vida, ela trava. E ali, daquela forma tão cruel que aconteceu com Jesus, e ainda depois ver que não tinha corpo ali, que Jesus não estava ali, é difícil ela se lembrar da promessa. Viu os anjos, mas também não associou que era anjo, e eu já imagino, anjo, é uma luz diferente, é um porte diferente, mas no meio de tanta angústia, ela não conseguiu Confundiu ali... Jesus com jardineiro. Exato. Ela não consegue ali, por meio tão presa na angústia, no sentimento, ela não conseguiu ali distinguir. Mas Jesus, ainda assim, ele percebe, passa dessa barreira da angústia dela para que ele possa, então, confortá-la. Aqui tem um quadrinho que diz pense, né? E me fez raciocinar bastante disso. Quando estamos imersos em tristeza e perplexidade, de lições podemos aprender com a história de Maria. O que podemos aprender? Aí eu vi isso na minha vida real, né? E aconteceu uma coisa essa semana que eu acredito que o sofrimento da mãe teria sido da mesma forma, sabe? Porque quando uma mãe perde o filho, a dor é como se tivesse dado uma facada, é muito forte. Ao ver seu filho lá crucificado e tal, é muito, sabe? Então, eu imaginei que a mesma sensação minha irmã tivesse passado, porque ela tava com o filhinho dela na UTI. E a primeira coisa que ela já não conseguia fazer nada, ela fazia o possível, falava com os médicos, ligava pra mim, ligava pro meu pai, tentava me ajuda e tal. Só que na última instância ela foi e ligou pra mim, Liz, ora por mim, meu filho, eu não aguento mais ver ele sofrer, sabe? Aquela sensação, falei, é isso. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas depois aparece uma luz ali que a gente tem que se aferrar, que é a oração, a única coisa que a gente pode pedir para Deus. Eu socorro a Ele. E Ele sabe os propósitos, Ele sabe por que está passando por essa situação. E somente Ele consegue fazer entender os propósitos, né? Graças a Deus, né? Tudo tá ok, estável, assim. Amém. Acredito que seja isso mesmo. Olha, nossas lágrimas não podem nos impedir. Para mim, a grande lição que eu tirei aqui da experiência de Maria, né? A reação dela, da forma como Jesus se revelou para ela, é que nossas lágrimas não podem impedir a gente de ouvir a voz de Deus. Amém. Às vezes nossos olhos podem até nos trair. As circunstâncias podem até, às vezes, nos fazer concluir de que realmente isso aqui não tem mais jeito, né? Realmente parece que Deus não está aqui. Mas parece que permanece, né? A forma como Deus se revela para nós, né?
E é através da voz dele, da palavra dele, né, que Deus produz fé no nosso coração. Então, esse contato com... Porque é muito interessante, né? Porque quando Jesus, que era ele falando com ela, ele fala, ela identifica na hora. Então, a intimidade que ela tinha com Jesus, a forma como ela se relacionava com Jesus, né, a forma como ele se referia a ela, foi o gatilho para ela entender que quem estava falando com ela era o próprio Jesus, né? Sim. Então, essa possibilidade, essa forma de relacionamento, ela também está acessível a mim. Está acessível a todos que estão aqui, né? Exatamente. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus através de sua palavra, né? E da mesma forma que Jesus produziu fé no coração de Maria, eu fico tentando imaginar, né? Como é que uma fala, cara, uma frase, o nome dela já mudou tudo, né? Troca as lágrimas do nada por uma explosão de alegria. Consegue imaginar? Sim. E não só ela não encontrou um cadáver sem vida, ela não encontrou um cadáver, ela encontrou o próprio Deus ressuscitado. Exatamente. E isso mudou completamente sua vida. Achei interessante, né? Porque quando Jesus se revela para ela, não é só para se revelar, Maria, eu estou aqui, não. Não, Maria, eu estou aqui, agora vai e conta para todo mundo. Exatamente. Vai, espalha, Maria! Ela foi lá e saiu contando para todo mundo, cara. E quem é que poderia segurar ela depois daquela experiência? Então, eu acho que quem sabe a nossa relação pessoal com Deus está intimamente ligada à nossa disposição para cumprir a missão. A gente não se dá, não se entrega, a gente não compartilha aquilo que a gente não experimentou. Eu acho que é por isso que Maria marca, né, a ressurreição de Jesus, porque o encontro dela com Jesus, a experiência dela com Jesus foi o combustível para ela sair espalhando a mensagem da ressurreição de Jesus para todo mundo. Pastor, detalhe também que provavelmente ela quis abraçá-lo, né? Sim. Que diz assim, não toques no filho ainda, o pai e tal. Isso me chama assim, um amor a essa transformação que ela teve mesmo, esse contato, esse relacionamento. E ela saiu, foi espalhar a mensagem, né? Então me chama esse amor que ela tinha por ele. Bom, e aí, Liz? Diz que Jesus ele não só se revelou para Maria, ele também se revelou aos discípulos, né? Sim. E como é que foi esse contato de Jesus com os discípulos? Depois de Jesus ter subido ao Pai, né, ele retornou, porque ele pegou, né, pediu poder para que ele retornasse e fizesse testemunho também para os discípulos que lá estavam acompanhando ele. Então, em primeira instância, Maria foi lá e falou com os discípulos, olha, ele acordou e tal, ele está vivo. Então, se reúnem, né, pela tardezinha, uma noitezinha ali, com as portas fechadas, porque tinham medo de alguém entrar, né. Então, ali, Jesus se apresenta aos discípulos. Medo de morrer mesmo, né? Exatamente. Se mataram o mestre, vão matar a gente também, né? Exato. Por isso se esconderam, era medo mesmo. Era medo. Então, só que tinha um discípulo faltando ali. O Tomé não estava na primeira instância, né? Só estavam os discípulos. E aí eles acreditaram. Deus mostrou, olha, eu tô aqui. Ele se apareceu, mostrou a marca. Eu sou eu, filho e tal. Eles ficaram felizes, muito felizes, contentes. Mas ele estava acreditando. Eu acho legal essa desconstrução de Jesus, né? Sou eu mesmo, não sou um fantasma. Exatamente. Toca em mim aqui, ó. Toca do meu lado. Exatamente. Aliás, tem uma comidinha pra gente comer. Comeu junto. É muito, acho linda essa questão da naturalidade de Jesus, de falar da ressurreição como algo realmente da ressurreição do corpo natural. Não é uma coisa assim, sabe, transcendente, sabe, abstrata. Ele deixou uma claro, coisa ele não sou um fantasma. Eu sou eu mesmo, cara. Exatamente. Toca em mim aqui, ó. Eu acho isso incrível, né? E foi no segundo momento, né? Aí os discípulos foram falar com o Tomé, mas ele, não, eu só acredito vendo e eu preciso tocar nele pra poder saber. Só assim eu vou crer. Só se eu ver e tocar, né? Exatamente como a gente faz. Aí ele vai, né? No segundo momento, ele se reúne novamente, da mesma forma como se reuniram, né? Com as portas fechadas e tal. Eles entraram, o Tomé tava lá. E aí ele viu, tocou ele, viu que a marca tava lá, e só assim ele creu. E aí só assim ele reconheceu quem era Deus. E então, muitas vezes, e Deus, ele não gostou, né, disso, de ele ter desconfiado, não acreditar sem ver. Ele repreendeu ele, eu acho, né, naquele momento. Então, nesse momento foi difícil aceitar para Deus que isso estava acontecendo. Mas sou eu, calma, sou eu, seu pai e tal. E aí, é muito importante, quando fala aqui, a narrativa começa uma semana depois, né? João destaca que o cenário era o mesmo, como eu já havia falado. A diferença era que Tomé, depois de aparecer Jesus, convidou Tomé a examinar as evidências que está escrito aqui. O alto da fé de Tomé foi demonstrado pela sua exclamação: meu Deus, meu Deus. Ela é uma aclamação mais forte na identidade de Jesus, no Evangelho de João. Então, Tomé é um exemplo de muitas pessoas, né, que só creem
se tiverem provas, né, nesse caso. Então, a gente, às vezes, é incrédulo na nossa vida, a gente não crê. Muitas vezes, a gente é avisado, muitas vezes, assim como Jesus já havia avisado para as pessoas, para os discípulos, que ele ia ressuscitar. Mas não percebiam. Então, só depois entenderam os propósitos. E assim acontece com a gente também. Não? A gente é enviado anjos, a Bíblia fala sobre ele vivo, que ainda a gente vai ser salvo e tal. Mas é difícil acreditar. Mesmo a gente lendo a Bíblia, mesmo a gente indo para a igreja, mas é difícil. Porque a gente é um ser pecaminoso. O que eu acho legal nessa história aqui, especialmente, viu, Liz, é o desprendimento de Jesus de se apresentar para Tomé. Sim. Eu ouvi um tempo atrás um sermão do pastor Bulhão sobre isso, muito legal, e tem uma frase desse sermão que eu acho linda, ele falando assim, ó, Deus não se revela a indivíduos à parte da sua igreja. E eu achei interessante, né, porque ele, na lógica do sermão dele, ele mencionando que Deus se revelou para Tomé, quando ele estava junto com os discípulos, junto da igreja. Tem muita gente na igreja também que precisa ter uma experiência com Jesus, né? E eu acho legal esse fato de Jesus ter se revelado para ele. Ele não vai vir buscar indivíduos, vai vir buscar também uma igreja. Não vai vir buscar pessoas isoladas, né? Que quer desenvolver uma fé isolada do grupo, da igreja do corpo de Cristo, né? É importante ter dúvidas? Sim, podemos tê-las. Não tem nenhum pecado de ter dúvidas. Agora, você não pode permanecer nelas. Isso. Porque se você tiver a coragem que Tomé teve, dizer assim, olha, se ele aparecer para mim e eu tocar nele, acho que a oração mais... A gente imagina Tomé só como um cara incrédulo, né? Um cara assim, cético, né? Sim. Mas o ruim é quando a pessoa é incrédula e cética e não quer provar. A Tomé, ele tem sim seu nível de incredulidade, de ceticismo, mas se ele aparecer para mim, eu vou acreditar nele. E aí na hora que Tomé tem a experiência e toca em Jesus, ele se ajoelha, Senhor, meu Deus. Que é a maior declaração que alguém pode dar, ou título ou reconhecimento que alguém poderia fazer em relação a Jesus, né? E ele, carinhosamente, é claro que foi uma repreensão, imagina, passando na cabeça do Tomé, só porque você tocou em mim. Feliz é são aqueles que nunca me viram, nunca vão tocar em mim e vão até dar a vida por mim, Tomé. Então, seja crente. Não creia só porque está vendo. E nós estamos na mesma condição hoje, né? Desse grande grupo, né? Que eu nunca toquei Jesus, nunca abracei ele. Mas eu creio nele. E esse tipo de fé que Deus espera da gente, né? Mas se você também for precisar de evidências, de provas, fica tranquilo, que ele vai te mostrar. Sim, fez com Tomé vai. E faz com qualquer um que com sinceridade busca também ter as suas evidências pessoais sobre a experiência de Jesus. Alguém mais quer comentar? A lição lá atrás, né, que Tomé era só um pouco mais verdadeira do que os outros discípulos, né? Todos também duvidaram, né? Todos duvidavam, todo mundo tinha dúvida ali. Quando Maria chegou, contou, falou, não sei bem se ela tá meio certa, ou foi, né, como na Tina, foi uma alucinação dela, mas eles... Criticaram ela. Exato, assim, tava todo mundo pensando a mesma coisa. É tipo Só aquele aluno falaram. lá da classe, né? Professor, a gente quer falar com você, não, a classe tá pensando nisso. Mas assim, nesse caso, os discípulos estavam sendo incrédulos também, de certa forma. Só que Tomé, ele só foi o mais sincero, olha, é isso, isso e isso. Só que muitas vezes, e como a gente pode ver aqui, né, ele estava colocando meio que uma condição para Deus. Para crer em Deus. E quem somos nós para colocar alguma condição para Deus? Deus, se você fizer isso por mim, eu vou acreditar em você, vou fazer a sua obra, eu vou... Quem somos nós para colocar condições para Deus, né? Mas mesmo assim ele fez. Ele faz. Exatamente, né? Exatamente. Ele continua agindo mesmo na nossa incredulidade, na nossa arrogância. E esse é um ponto que eu acho muito interessante e muito cuidadoso de Jesus. Ele ainda assim aparece e supre as necessidades, as dúvidas dos discípulos naquele momento. Ele sabia que o que tinha acontecido causou muitas dúvidas nos discípulos. Ele estava sentindo e compartilhando daquilo que eles estavam acreditando. Então, para Maria, ele apareceu de uma forma. Para os discípulos, apareceu de outra. E, ali, só Tomé, que estava naquela incredulidade mais forte, que não estava ali na hora, Jesus voltou e apareceu, olha, eu tô aqui para você. Para mostrar por você, para que você acredite. E claro, Jesus sabia do futuro de cada um, sabia das boas obras que eles iam fazer
e fizeram pela igreja primitiva, né? Pela a obra de Deus. E Tomé acreditou, viu? Exatamente. E deu a vida por isso, né? Bom, gente, vamos pro hipertexto aqui. Tá demais nossa lição de hoje, tá? Vamos lá, rapidinho. Começando aqui por você, Débora. Qual que é o texto que você escolheu? Palavra-chave da semana não poderia ser outra, né? Ressurreição. É isso. Teu texto é a palavra-chave aqui na Rede Semântica. O meu texto, ele tá em Isaías, no capítulo 26, no versículo 19. Vamos ver o que é ressurreição. Significa para Débora aí, com base no que ela escolheu. Vou ler aqui rapidinho. 26, 19. Diz assim: mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem, cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará a luz aos teus mortos. E a palavra que eu escolhi para essa semana foi alegria. Top. Porque a ressurreição é uma alegria, será uma alegria, e os discípulos puderam experimentar, por meio da ressurreição de Jesus, uma alegria infinita que auxiliou eles ali, deu o gás para eles continuarem a missão. Sensacional. Engraçado que isso é uma promessa já descrita no Velho Testamento, não é coisa do Novo Testamento não, viu? Isso aí já está previsto na Bíblia já há muito tempo. A ressurreição dos mortos, aqueles que morrem crendo em Cristo. Pastor Francisco, qual é o teu texto, a palavra? O meu texto está em Daniel, capítulo 12, versículo 2. A Bíblia diz assim. Ó, tem gente com inveja aqui, viu? Tá olhando esse tipo assim. Quer trocar? Já tem outro. Tá bom. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Bom, eu peguei ali como uma mensagem esperança. Eu imagino assim um mundo, um dia que nós vamos ter mais hospitais, não vai ter mais cemitério, não vai ter mais doença e não vai ter mais separação entre os nossos entes queridos, né, amigos, que um dia morreram em Cristo. Então, é a nossa esperança de um dia encontrar, né, os nossos familiares, encontrar também personagens bíblicos, né, que a gente ouve e lê, já pensou conversar com João, com Pedro, né, ver Jesus Cristo, né, essa é a nossa esperança. Sensacional. Esperança, ressurreição, esperança, alegria, esperança. Pra você, e pra você, Luiz? Pra mim, eu procurei outro, né? Vamos lá. Está em João 20, 18. Diz assim, é pequeno, mas é muito importante. Então Maria Madalena foi e anunciou os discípulos. O que ela anunciou? As boas novas. Então, no primeiro instante, Deus dá uma missão para Maria de anunciar as boas novas, que ele tinha ressuscitado. Se Deus tivesse só vivido como nós e morrido, ia ser só uma notinha na história. Mas o ato deles ressuscitar deu testemunho e até agora a história dele prevalece. Então, anunciar a missão. Então, mandou os discípulos também anunciarem que Jesus tinha ressuscitado para o bem, por quê? Para ele nos salvar do pecado. É esse o trabalho. Então, anunciar as boas novas é o objetivo que Deus nos deu para poder passar. Ok? Mensagem, missão, eu coloquei que também é chamado, é um convite, é uma demonstração de fé, né, em Deus, né, em Deus. Ninguém vai falar de um Deus que morreu, né, que tá lá no túmulo, né, cara. Achei legal um sermão no passado, outro também do sermão que eu vi aí, assim, Maomé tá lá, né, túmulo de Maomé, né. Aqui estava, morreu, né, com todo respeito às grandes religiões do mundo, mas os grandes religiosos do mundo, o túmulo tem um túmulo enorme, cara, né, de Buda, de Tao Tse Tung, né, tem uma galera, assim, sabe, que marcou a história, tá lá até hoje, né, tem lá as cinzas do seu corpo estão lá, né, monumentos foram feitos, né, para descrever ali que ali está alguém que um dia foi muito importante, mas que morreu. O de Jesus não tem ninguém lá, tá vazio, né, cara, tá, e continua vazio. Então, louvado seja Deus, porque a ressurreição de Jesus não é algo só pra gente ter uma experiência pessoal, é algo pra gente compartilhar com todos que a gente puder. Exatamente. Porque é a notícia mais alegre do mundo, né? É a maior esperança do mundo, né? E é a maior missão que a gente poder ter na vida, né? Sim. Compartilhar com outros a realidade que Jesus, ele venceu a morte, né? E nos ofereceu vida e vida eterna. Tem uma pergunta aqui na parte do pretexto que eu achei muito interessante, né? Qual foi o propósito de João ao escrever o seu evangelho? Anotei a minha resposta pessoal. Me ajudar a crer em Jesus como o único Deus verdadeiro. Amém. Eu acho que é a grande contribuição que João deu para mim, particularmente, né?
E a ressurreição ela é descrita assim no texto de pastor Francisco, Daniel né? 12. Né? Como um grupo, aí inclusive Daniel 12 é uma descrição das ressurreições especiais que haverão, né? Antes da grande ressurreição, né? A Bíblia fala de ressurreição de vivos, né? De justos, né? E de injustos. A primeira grande ressurreição é para os justos, acontece antes da volta de Jesus, ou na volta de Jesus, perdão. A segunda grande ressurreição acontece depois do milênio, só para quem não foi salvo, né? E antes delas, né, de acordo com Daniel capítulo 12, verso 4 e Apocalipse 1, verso 7, é para dois grupos especiais, né? Um grupo de salvos e um grupo de perdidos. Jesus prometeu para pessoas específicas, né? Inclusive, talvez esses soldados aí, essas pessoas aí. Apocalipse 1, verso 7 diz que até aqueles que os traspassaram vão ter que ressuscitar um pouquinho antes para vê-lo. E ele prometeu, lembra Caifás? Eu vou prometer a você que você vai me ver na glória do meu Pai, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E isso eu prometo a você. Você vai me ver, tá? Você vai me ver. E também vão ver aqueles que um dia morreram pregando essa mensagem, né? Sim. Vão acordar um pouquinho antes para ver com os próprios olhos, né? Sim. Vão ressuscitar para nunca mais morrer, né? Amém. Amém. Então tem 6 grupos aí, pelo menos, né? Representados aí, especialmente naqueles que fazem parte desse grande grupo de salvos e perdidos que irão também ressuscitar por ocasião da breve volta de Jesus Cristo. Amém. Né? Importante que faça parte do grupo dos salvos. Amém. Não Importante. importa. O importante é estar lá, tá bom? Isso é o mais importante. Pastor, Oi. Rapidinho, aqui eu gosto muito da parte de quarta-feira porque traz muitas perguntas que fazem a gente refletir, né? E uma delas que a gente pode trazer para os nossos dias, né? Que diz assim: Jesus escolheu como suas testemunhas discípulos medrosos, cheios de dúvidas. Isso muda a forma como você vê a capacidade de Deus de usá-los? Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode acabar caindo no erro de acreditar que aquelas pessoas foram muito distantes da nossa realidade. Eram super-homens, né? Nunca tiveram nenhuma dúvida. Pessoas incríveis. Não, eram pessoas que estavam vivendo a vida delas, a rotina delas. Como a lição traz, a Bíblia traz, os discípulos que eram pescadores, que tinham uma profissão, que tinha família. Então, hoje, nós também podemos experimentar esse chamado. Sim. Que tiveram dúvidas também, né? Mesmo, momentos de incredulidade. Exatamente. E Jesus traz, né? Como que isso muda a forma como Deus ele pode nos capacitar. Deus ele pode fazer tudo. Sim. Pode usar a gente também, né? Exato. Pode usar qualquer pessoa. Exatamente. Nós precisamos nos dispor para a obra. Como ele vai fazer, o que ele vai nos mandar fazer, ele vai capacitar, né? A lista aqui é uma prova disso, né? Participante das missões. E Deus, ele quando nós nos dispomos para a obra de Deus, ele nos usa e ele nos capacita, né? Amém. Isso mesmo. Top demais. Vamos lá. Caminhando para o final aqui, até que pedir aqui, porque a história continua, não é isso? Ela não termina só naquele momento ali que ele aparece no túmulo, mas a história continua. E como é que ela se desenvolve? E eu ouvi teu comentário, Débora, aqui, rápido. Realmente os discípulos continuaram ali, né? Não, naquele momento não parou para eles. Eles tiveram ali aquele período com Jesus como se fosse uma escola. A ressurreição de Jesus como uma formatura, né? É meio que louco, né? Porque parece que os dias se passaram e parece que voltaram à rotina e à vida que tinham lá no começo. Pescar. É louco, né? Imaginou? Depois, gente, fica pensando, né? Depois de um episódio desse, ver Jesus ressuscitado, né? Mais de uma vez. E depois de tudo isso, voltaram a ter a vida que tinha antes. E parece mais ou menos isso que aconteceu, né? Exato, eles voltaram ali para as atividades dele, meio desconjuntado, meio... E eu quando eu tava lendo essa parte... Depois de receber a missão, né? Exato. Eu associei assim, como não sei quantos já... quando a gente tá um pouco com a mente bagunçada, e a gente busca ali alguma atividade que nós já costumamos fazer para arrumar a mente. Não sei, falando aqui, né, para as mulheres, geralmente é arrumar a casa. Não sei quantas vão se identificar, mas geralmente a gente arruma a casa e quando a gente está arrumando a casa, está arrumando o quarto, fazendo alguma coisa, a gente indiretamente estamos ali arrumando a mente também. E os discípulos voltaram para quê? Para aquilo que eles conheciam. Então, Pedro deu um estalo, falou, olha, a gente está aqui, já passou um tempo, não tem comida, não tem nada que... Bom, vou pescar. Vou pescar. E os discípulos olharam, vamos pescar também. E foram. E se deparam ali com aquela realidade. Passou a noite pescando.
tentando, não conseguiu nada. E novamente ali, quando amanhece, Jesus, ele tá ali na borda. Pela terceira vez. Tá ali de novo, e aquela, né, bate talvez a nostalgia ali pros discípulos. Me chama a atenção que ele fala, vocês têm comida aí? E ele já pergunta. tinha, apesar de eles pescarem, já tinha alguma coisa preparada tava também. Até assando, já tava ali, ó, mas só pra ir aí. Você tem alguma contribuição, alguma coisa? E ainda assim, mesmo naquela situação bem similar, eles ainda não associam isso só depois Jesus fala, ó, joga a rede de novo. Aí eles percebem. E aí eles percebem, não é Jesus. Tanto que Pedro ali não consegue se conter, ele se joga no mar e vai, nada, e vai correndo para encontrar Jesus. E eu vejo toda essa situação como se Jesus estivesse realmente fazendo ali, ó, volta para mim. Eu te chamei para uma missão. Eu não te chamei para você voltar para a vida que você tinha antes de estar comigo. Eu te chamei para você dar continuidade. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sim. Agora você tem uma missão para cumprir. Agora eu estou te capacitando para você fazer a minha obra. E aqui é como Jesus, quando ele vai e pergunta para Pedro. E quando a gente lê essa parte, Pedro, tu me amas? Sim, mais do que a estes. Tu me amas? Tocou bem no orgulho dele. Pega ali, ó, na Você ferida de melhor Pedro. Do que ele, na terceira vez, de novo. E pela terceira vez, imagino o Pedro lembrando, nossa, mas o galo cantou, eu neguei a Jesus. E Jesus não estava ali para constrangê-lo. Ao contrário, né? Ele estava ali para fortalecer. Olha, eu sei que aconteceu, eu sei que pecou, eu te avisei que ia acontecer na realidade. Mas eu tô aqui, ó, para falar, independente do que aconteceu, eu tô te buscando de volta. Eu tô te perdoando, mas agora você vai ser aquilo que eu falei que você ia ser, a pedra, o fundamento da minha igreja, agora esse é você. Sim. Te capacito para ser essa pedra da minha igreja. E ainda fala, uma pequena pedra, né? Vai ser assim, você vai... no momento certo você estará preparado para dar a sua vida para mim. E no momento em que ele fala isso, também fala com muito carinho, né? Que se você me seguir, certamente ele ia passar por muitas coisas. E aí ele fala, né, que vai ser perseguido, assim. Jesus não fica floreando a missão, né? Exatamente. Então ele deixa até claro até como seria o final dele, exatamente. Né? Mas eu acho legal, assim, eu estive pensando na tua fala aqui, né? A gente nunca vai encontrar o sentido né, em uma vida desorganizada, sem fé, ou sem perspectiva de vida, voltando para a vida que tínhamos antes de conhecer Jesus. Exato. Sabe? Jesus é muito categórico, né? Agora que quer me seguir, pega o arado aí, os bois, queima tudo e me segue. Ou é assim ou não vai me seguir. E quantas vezes a gente não vê tantas pessoas, né? Que depois de um momento de desilusão, momento de falta de fé, de falta de sentido para a vida, tenta buscar sentido na vida que tinha antes de conhecer Jesus, né? Tentando nas coisas que um dia preenchiam um vazio, tentavam preencher e não conseguem mais, né? Porque uma vida sem Jesus é uma vida realmente triste, vazia, né? Vazia e escassa. E somente com Jesus, né? Acho legal demais isso, né? O fato de Jesus deixar claro que só as bênçãos só acontecem mesmo quando a gente decide obedecer à voz dele. Isso. A mesma voz que um dia falou com Maria, a mesma voz que agora fala no finalzinho com Pedro, é a mesma voz que quando a gente obedece, ó, jogue a rede do lado direito. Beleza? Pode jogar. Eu fico imaginando na hora. Um dia obedecer esse mesmo comando. De onde que eu conheço isso? Todos os milagres de João, se você analisar bem, eles acontecem porque alguém decide obedecer. Sim. Então, talvez um milagre que está faltando na sua vida, e não estou falando aqui de só coisas materiais não, tá? Mas de uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida que você tenha sentido para viver até morrer, uma missão de verdade. Experimente obedecer à voz de Deus. Até aquela que um dia você já ouviu, e o tempo passou e você não acha tão importante. Pedro voltou também para a vida que tinha antes. Tentou voltar, né? Tentou. E eu tenho visto alguns jovens se afastarem de Deus, tentar voltar a ter uma vida sem Deus, tentando ter a vida que tinha antes. Viver na balada como vivia antes, viver uma vida promíscua como vivia antes, viver uma vida fútil como vivia antes, e não conseguem. Quantos jovens eu não encontro? Encontrei um dia desse na igreja, um garoto assim, pastor, tentei de tudo, mas não consegui. E Deus me chamou hoje de novo. Não sei como voltar. Cara, só volta. Só volta, vem. Tem um texto ali, lindo do Caminho a Cristo. Alguns, né, que sentem assim, perdidos, sem rumo. Eu tenho uma frase que eu acho ela fantástica, quando ela diz assim, ó. Você perdeu o rumo, perdeu o sentido, tá tudo escuro. Lembre-se da última vez que você viu a luz. Amém. E retoma de novo. E volta de novo. Então Jesus, ele fez isso com Pedro e faz isso com a gente também. Né? A história agora, ela não termina nem com Pedro. Né?
ela continua com a gente. Eu queria ouvir considerações finais de vocês, nosso tempo aqui já estourou, já passou, gente. É rápido demais, né? Sim. Mas Jesus nos convida a ser a testemunha, né? Sim. João se coloca muitas vezes como uma testemunha ocular, né? Ele fala, eu vi, né? Aquele que os olhos viram e tocaram, ele não pode parar, porque nós a gente viu, a gente tocou, a gente experimentou. Eu queria ouvir de vocês aqui que contribuição essa experiência, essa lição teve para vocês, o todo, do trimestre todo, a temporada toda, e essa também, o que ela contribui para a vida de vocês, o que vocês queriam destacar no finalzinho dessa lição. Começando aqui pela Liz, considerações finais. Okay. Bom, para mim, essa lição foi muito boa, de verdade, me fez analisar um ponto da minha vida em que a gente vive incrédulo, desacreditando, muitas vezes, aí na aflição, nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas que Deus está no controle de tudo da nossa vida. Então, Ele tem um propósito para cada um de nós. E só basta a gente obedecer, sentir, né? Via o Espírito Santo, ouvir Ele, que em determinados momentos Ele fará o que tem que ser feito. Então, não se preocupe, que tudo vai dar certo. Amém. Débora? O livro de João, ele termina de uma forma muito bonita, né? Quando a gente lê assim, se conecta realmente, nós vemos que ele está ali explicando, está dando detalhes. E a lição que ele traz, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, né? É por meio da união. E ainda coloca, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus, ele nos deixou essa missão, né? Jesus, ele voltou para o Pai para cumprir também a missão dele, mas deixou para nós essa missão. De estarmos conectados uns com os outros e conectados com Deus. Esse é o mais importante, né? Para que nós possamos... Esse é o melhor testemunho que poderíamos dar, né? O melhor. De que ele ressuscitou. Exato. Amar um ao outro. Desta lição, que eu mais gostei foi a definição de missão, que é crer com fervor. Legal. E amar intensamente o próximo. Chamou a atenção isso. Me chamou a atenção também a paciência que Jesus trata Pedro, os discípulos, e também a paciência que ele nos trata também, né? A gente erra muito, a gente falha, mas Jesus está ao nosso lado, Jesus nos ama. Amém. Amém. Então, que a gente tem que perseverar e obedecer. Né? Amém. Sensacional. Bom, eu destaco aqui o fato de que a nossa percepção, a nossa compreensão, a nossa disposição para cumprir a missão, ela está intimamente ligada ao nosso relacionamento com Jesus, né? Amém. Com esse Jesus vivo, né? Com esse Jesus que muda a vida, muda propósitos, muda prioridade, muda planos, o nível de permanência que eu tenho nele, né? Porque João mencionou isso também, né? Permanecer em Cristo e tal. Quem só faz uma coisa que permanece nele. Na realidade, tudo que fazemos, né, envolvendo a missão, o cumprimento, é resultado da nossa permanência nele. Sim, sim. O resto é tudo papo furado. Então, é a nossa capacidade de permanecer nele que vai nos habilitar, nos capacitar e tornar relevante a nossa vida para o cumprimento da missão. Amém. Então, para mim foi extraordinário Jesus me convidar para ser uma testemunha dele. Sim. É um privilégio muito grande. Sim. Então, que a gente desfrute desse privilégio, dessa honra que ele nos dá, de ser um porta-voz dessa que é a melhor notícia que a gente poderia dar ao mundo. Amém. Eu queria terminar pedindo para o pastor Francisco que fizesse a oração final aí, pedindo a bênção de Deus para que o conteúdo desse material, de alguma forma, fosse útil para despertar no coração de algum jovem que está por aí, quem sabe, sem rumo, sem direção. Como Pedro também, os discípulos, que um dia até teve um contato com Jesus, mas que perde o rumo e que precisa recomeçar de novo, né? Precisa ver a voz de Deus dizendo de novo, eu te amo, cara. Eu aceito tua forma de gostar de mim, mas vai lá agora, vai trabalhar, vai apacentar minhas ovelhas, volta para tua obra. Obrigado por terem vindo, tá? Ora com a gente. Ok, oremos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. E agradecemos também por essa lição da Escola Sabatina, por aprendermos um pouquinho mais sobre a ressurreição. Amém. E também sobre a comissão que o Senhor nos deu. Amém. Peço que o Teu Espírito Santo já vá habilitando, vai transformando as pessoas que vão assistir, ouvir, e que se existe algum jovem
que já andou nos caminhos do Senhor, ou que está conhecendo, que ele possa ser tocado e possa se entregar sem reserva, Senhor. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Francisco. Valeu. Obrigado, Liz. Foi top demais. Obrigada, Valeu, Débora, pela exposição, tá? Obrigada. Muito bom estar com vocês. Obrigado a você também, que permaneceu com a gente por toda essa temporada. Foi muito legal, crescemos muito, aprendemos muito. Nos despedimos aqui da nossa lição Contexto Bíblico, o Verbo. Vai ficar com mais uma na sua galeria também, como a nossa aqui também. E estamos já com ela nas nossas mãos aqui. Tá aqui, minha gente, olha. Da próxima temporada, essa aqui, fantástica, gente. Ó. Metanoia. Bem-vindo à renovação de sua mente. Pensa uma lição que promete, extremamente necessária para a realidade de muitos jovens hoje. Tanta gente com a mente machucada, ferida com feridas aí profundas, né? Hoje nunca houve um período de tanto desequilíbrio emocional como em nossos dias. E com os jovens também não é diferente. Então, quer ter sua mente renovada, transformada, tá aqui a hoje a oportunidade que a gente vai ter na nossa próxima temporada. Tá bom? Juntos aqui no seu podcast no Contexto. Não esquece de pesquisar nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo com seu amigo, em áudio, em vídeo, como você achar melhor. Importante que você compartilhe. Consuma e também compartilhe com alguém que você ama. Tá bom? Nos encontramos aí em breve na nossa próxima temporada do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.